Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com o objetivo de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, que até recentemente era dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, uma seção de podcasts, textos traduzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, igualdade racial e, logicamente, os termos técnicos de economia. Nós temos também no nosso site o Midiômetro, que é um gráfico interativo na qual você pode verificar como a grande imprensa tem feito a cobertura do debate econômico nos últimos tempos. E você pode escolher no gráfico qual o meio que você, a mídia que você vai pesquisar, o período e os temas, inclusive. Então, desde já, convido todos a visitar o nosso site novodebateeconomico.org.br e também visitar as nossas páginas e perfis nas redes sociais. Hoje eu tenho o prazer de dar as boas-vindas aqui ao Davi Decache, economista, mestre pela UF, Universidade Federal Fluminense, doutorando pela Universidade de Brasília, UNB, e professor voluntário do Departamento de Economia da UNB. Como ocupação principal hoje, o Davi atua como assessor econômico na Câmara dos Deputados, da bancada do PSOL. Ele é também diretor financeiro do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Antes de mais nada, antes de passar a palavra para o Davi, eu gostaria também de agradecer aqui a presença do André Madruga, que é o coordenador técnico responsável pela edição do podcast, e a parceria do Luciano Alencar Barros, que é do Instituto de Economia da UFRJ, também pesquisador do MNDE, que vai estar conosco hoje nesse debate. Oi, Davi, bem-vindo. Olá, João. Olá, Luciano. Olá, André, e uma boa tarde, boa noite ou bom dia para os ouvintes que estão acompanhando o nosso debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los pela honra de conversar com vocês em um espaço tão qualificado. E agora vamos falar um pouquinho, dessa tal teoria monetária moderna. Foi bom você falar isso, Davi, que a primeira questão que eu queria te colocar é exatamente sobre isso. A teoria monetária moderna, conhecida como MT, que é a sigla em inglês, né? Ela vem ganhando cada vez mais espaço no debate econômico, na verdade. E particularmente a partir das últimas eleições americanas e com o advento da pandemia. Mais recentemente, ela vem também sendo debatida aqui no Brasil. Inclusive, um dos antigos expoentes da teoria ortodoxa, o André Lara Rezende, tornou-se um adepto da MMT. Né? Ele fez uma revisão das suas, vamos dizer assim, da teoria econômica a qual ele esposa e passou a defender mais fortemente a posição da teoria monetária moderna. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são as origens da MMT, quais os economistas que defendem essa teoria e, principalmente, assim, quais são os principais conceitos e ideias. Tá, vamos lá. Como escola, tá? Ela deriva do arcabouço pós-keynesiano, da escola pós-keynesiana tradicional. O principal expoente da MMT é o Randall Wray, tá? Ao lado de outros economistas relevantes, como a Stephanie Kelton, que é a mais conhecida no debate público. Ela acabou de escrever um livro, na verdade escreveu em 2020, O Mito do Déficit, e como ela assessorava o Sanders na pré-campanha nos Estados Unidos, ela conseguiu, dado também a sua clareza, a sua forma didática de expor os conceitos básicos da MMT, um grande alcance para um público muito além da academia, do debate mais de bolha mesmo da escola pós-keynesiana. Ela conseguiu levar esse debate da economia heterodoxa para o público em geral. O debate da MMT, academicamente, começou no final dos anos 80, tá? Então, o Randall Wray ele foi orientado pelo Minsky, que é um dos maiores pós-keynesianos da nossa história, e ele começa debatendo alguns dos princípios mais básicos da MMT
ainda no arcabouço mais convencional da escola pós-keynesiana. A MMT ela vai tomando forma como uma escola quase que própria a partir do livro que ele publica em 1998, traduzido para o português no Brasil em 2003. O nome do livro é Trabalho e Moeda Hoje, edição da Contraponto no Brasil, traduzido pelo nosso grande José Carlos de Assis. Tá? E esse talvez seja, eu colocaria como marco inaugural da MMT, como ela é conhecida atualmente. De lá para cá são muitos anos de produção, já temos 2 manuais de MMT do Randall Wray, um com mais recente de 2019, é um manual bem robusto, tem 500, 600 páginas, onde as ideias gerais da MMT estão sintetizadas. Ele escreveu junto com Bill Mitchell, que é um economista australiano, que também é um dos grandes expoentes da MMT no mundo. No Brasil, especialmente, as ideias gerais da MMT são conhecidas há muitos anos, tá? 2, 3 décadas. Mas não conhecidas pelo termo que a gente usa hoje. Teoria da moeda moderna, teoria monetária moderna, MMT. Parte do arcabouço da MMT vem das finanças funcionais, um economista chamado Aba Lerner, que elaborou sua teoria nos anos 40. Tá? E muitos economistas brasileiros já trabalhavam dentro do arcabouço de finanças funcionais, aceitando parcialmente ou integralmente, mas já trabalhavam com isso. Na UFRJ, a gente teria o Carlos Picosfeld, por exemplo, que inclusive escreveu uma resenha do livro do Randall Wray, foi um dos primeiros artigos, talvez seja o primeiro artigo em português sobre a teoria, então se trabalha com isso há muito tempo aqui. A gente tem uma tese do Gustavo Galvão, também defendida no Instituto de Economia da UFRJ em 2005, sobre finanças funcionais, ainda não se falava muito em MMT, se falava mais em finanças funcionais. O Gustavo Galvão defende essa tese em 2005, orientado pelo Fábio Freitas, na UFRJ também. Então já tem uma longa estrada. Dos economistas brasileiros, aí sim, adeptos à MMT, a MMT é um pouquinho mais amplo que as finanças funcionais, tá? Só para resumir aqui para quem é economista, vai perceber de cara, uma das coisas, finanças funcionais é um subconjunto da MMT. A MMT agrega outras contribuições, por exemplo, Minsky. Então, tem muita gente que aceita as finanças funcionais, mas tem algumas restrições com a MMT. Ou com as proposições de Minsky, ou com as ideias de programa de garantia de emprego, de job garantia. Então, há aceitações mais ou menos completas do arcabouço. Na MMT propriamente dita, que aí eu diria que dos economistas brasileiros que nós temos o professor Fabiano Dalto, na UFPR, que pesquisa sobre essa teoria há mais de 20 anos. Tá? Temos a professora Simone Dóis, da Unicamp, o professor Daniel Conceição, do IPUR, da UFRJ. Então, hoje já há um grupo de pesquisadores brasileiros em diversos locais trabalhando dentro do arcabouço da MMT. Isso há muito tempo. Porém, nunca tiveram tanto espaço no debate público. Quem abre as portas para essa pesquisa, que já estava sendo desenvolvida também no Brasil, não só nos Estados Unidos, em Kansas, pelo Ray e seus orientandos, que ele foi formando muita gente, no Brasil já tinha uma forte pesquisa no tema, mas quem abre as portas é o André Lara Rezende, com uma série de artigos no Valor Econômico. E são artigos chocantes, né? Porque eles implicam uma virada radical de abordagem teórica para ele, né? E ele choca, né, nos artigos, porque ele estava fazendo basicamente o seguinte: a gente tem que lembrar que em 2019 a ideia de que o Brasil estava totalmente quebrado do ponto de vista fiscal, que era um país falido, que uma série de ajustes deveriam ser feitos para o Brasil voltar a ter solvência, para a taxa de juros cair, para a gente voltar a fazer poupança e gerar investimentos, era muito forte naquele momento. E ele fala que não. Ele fala, não, o Estado não tem restrições fiscais, como se pensa convencionalmente, na própria moeda que emite. As restrições são outras. A taxa de juros é determinada pelo próprio Estado que emite a sua moeda.
Então, não há restrições orçamentárias num Estado que emite a sua própria moeda, semelhante às empresas, às famílias e aos entes subnacionais. A ideia é muito simples. Se você emite a sua própria moeda, você não pode ficar sem essa moeda para realizar seus gastos. E a tributação, a emissão de títulos e a variação da base monetária são movimentos ex post da criação dessa moeda essa criada, dentre outros, pelo gasto público. Então, você gasta criando dinheiro e ex post você vai ter a readequação dessas reservas bancárias, dessa moeda criada, em títulos, tributos e variação da base monetária. Isso daí é uma virada interessante. E a MMT também tem outros arcabouços. Só contar um detalhezinho. Aqui o moderno da MMT, eu já vi algumas críticas da MMT falando assim, não, vocês não são modernos, vocês estão recuperando um negócio da década de 40. Ou Knapp, que é o cara do cartalismo lá, ele escreveu esse negócio em 1900 e pouco. Essas críticas são muito, muito frágeis, porque o moderno do nome tem a ver com uma ironia, tá? Porque Keynes, no Tratado da Moeda de 1930, ou seja, antes da teoria geral, ele vai dizer o seguinte, que a moeda é uma criatura do Estado só há 4.000 anos. Né? Ele está afrontando diretamente o mito de que a moeda ela surge por intermédio do escambo, da moeda, do metalismo, que a moeda surge para facilitar trocas, e o metal seria a melhor forma de facilitar essas trocas. Davi, então, assim, a questão, por exemplo, tudo bem, a teoria heterodoxa keynesiana, na verdade, é uma teoria que pleiteia a intervenção do Estado no sentido da indução do ciclo econômico, certo? Ou seja, criando demanda, não é isso? Perfeito. Mas ela também já tinha consequências, ou seja, já tinha elaborado uma concepção de gasto público. Você tinha tratado a questão do gasto público dessa maneira como a MMT hoje trata? Ou isso é uma contribuição mais recente da MMT? Bom, Ou seja, já tinha sacado que essa restrição monetarista não fazia sentido já? Eu diria que já, sim, já havia... Isso já estava bem consolidado em boa parte do pensamento pós-keynesiano, não só através de Keynes, mas também de Aba Lerner. Tá? A MMT, ela obviamente aceita o princípio da demanda efetiva de Keynes, que é radicalizado nas finanças funcionais de Aba Lerner. Então, já existia a concepção sobre moeda endógena, taxa de juros exógena, dessa ausência de restrições fiscais por parte do governo na década de 40. Tá? O que a MMT faz é incorporar novas teorias neste arcabouço. Por exemplo, uma das contribuições interessantes da MMT além de incorporar as hipóteses de fragilidade financeira otimística, etc., incorporar, dentro da concepção de finanças funcionais, a questão do empregador de última instância, o Estado como empregador de última instância, o emprego garantido. Né? Se o Estado ele tem essa capacidade fiscal que a gente está falando, o Estado também poderia e deveria, segundo a MMT mais tradicional, oferecer empregos a um dado salário a todos que estejam aptos e queiram trabalhar. Essa é uma das proposições que eu diria originais da MMT. Fora isso, a MMT, mais um acréscimo da MMT aí ao debate, início dos anos 90, final dos anos 80, ainda havia muita confusão das interações entre Banco Central, Tesouro e bancos. Tá? Então, a gente tinha debates, às vezes, bem confusos entre parcelas da escola, entre vertentes da escola pós-keynesiana, entre horizontaristas, estruturalistas. Na minha concepção, a MMT ajudou a resolver esse debate. Ela tornou as coisas muito mais claras, as descrições sobre as interações entre política fiscal e monetária. É claro que o que eu estou falando aqui, de que isso já estava na escola pós-keynesiana, a coisa do Aba Lerner, eu estou falando de uma parcela, óbvio,
mas é para ser justo não falar que a gente inventou a roda. A MMT ela sobe no ombro de gigantes. Então, Davi, com o advento da pandemia, diversos países ao redor do globo, os mais variados matizes ideológicos, fizeram políticas fiscais muito expansionistas, notadamente nas áreas de saúde, né, para fazer frente à pandemia, e também nas redes de seguridade social, né, dado o colapso econômico. Como é que essa realidade observada a partir do advento dessa pandemia, ela enfraquece a teoria econômica dominante e como é que ela corrobora a MMT? A teoria macroeconômica convencional sofreu um duplo baque nos últimos 15 anos, pelo menos. Primeiro foi em 2008, né? As políticas de afrouxamento monetário executado pelos bancos centrais para salvar os bancos deixou muito claro ali que as versões, inclusive as mais sofisticadas da teoria quantitativa da moeda, no qual expansões monetárias acabariam em pressões inflacionárias, não faziam sentido, né? Então, o primeiro baque das teorias convencionais foi ali. Os bancos centrais criaram dinheiro para absorver e limpar o passivo dos bancos, tá? Limpou a carteira dos bancos, o Banco Central. Então, absorvia títulos podres e injetava reservas novas criadas do nada na carteira desses bancos. Então, essas operações de salvamento dos bancos, que injeta trilhões nas carteiras dos bancos, esses trilhões obviamente não vão parar na economia, já colocam em dúvida o argumento convencional. Porém, contudo, entretanto, a política fiscal ainda era bem tratada de forma bem convencional nesse período, apesar das políticas monetárias serem revistas, tá? Então, a gente trabalhou com taxa de juros zero por muito tempo, os bancos centrais do mundo intervindo em toda a curva de juros, ou seja, determinando não só a taxa de juros de curto prazo, mas influenciando as taxas de juros de mais longo prazo, mostrando quem, de fato, tem o poder de determinar as taxas de juros quando consegue emitir a sua própria moeda. Depois eu posso falar um pouquinho disso, sobre soberania monetária. Enfim, essas coisas já foram alguns choques para a teoria convencional, mas a pandemia revelou muito mais coisas, né? Especialmente no Brasil, acho que o exemplo do Brasil é um dos melhores do mundo, porque o país passa por uma narrativa até terrorista, né, para o conjunto da sociedade, desde 2015. A gente liga a televisão, ligava, né, agora eles estão moderando o discurso, falava assim, o Brasil quebrou, acabou, não tem mais dinheiro para nada, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria dos velhinhos. E tá tudo acabado, o teto de gastos vai ser a nossa salvação. E aí o jornalista, o especialista, faziam alguma analogia com economias domésticas, né? Para a pessoa entender. Imagine se você ganha 3 mil e gasta 5 todo mês. Concorda que uma hora vai chegar uma hora que você vai quebrar, de tanto entrar no cheque especial? Você concorda que uma hora você vai entrar no SPC, no Serasa, ninguém mais vai querer te emprestar dinheiro, você vai à falência? Está acontecendo isso com o Brasil hoje. Temos que cortar na carne. Cortar na carne, leia-se saúde, educação, previdência. Óbvio. Perfeito. 2015, 16, 17, 18, 19. Narrativa convencional. Ninguém questionava se o Brasil estava passando por uma crise fiscal, tá? O máximo de divergências que a gente tinha é que tinham uns que queriam fazer ajustes fiscais mais baseado nos cortes de gastos e os mais progressistas em aumento de receita. Mas ninguém questionava que o Brasil estava quebrado. Ou pouquíssima gente, só as bolhas. Tá? Bolhas heterodoxas e cêntricas, que questionavam se o Brasil estava quebrado ou não. O nosso ouvinte vai lembrar que o Paulo Guedes falava o seguinte, eu preciso de 1 trilhão em 10 anos para a Previdência não ir à falência. Se eu não conseguir 1 trilhão, já era. É o mínimo que eu tenho que conseguir nessa reforma. E todo mundo assustado. Nossa, será que ele vai conseguir? Vamos torcer para ele conseguir esse dinheiro. 1 trilhão foi o déficit na pandemia. Tá? Só de auxílio emergencial a gente pagou 306 bilhões de gastos extraordinários no total da pandemia, acima do previsto 505 bilhões. Tá? Isso é um mundo de dinheiro. E aí eu não estou falando de dinheiro igual daquela crise de 2008, que era na carteira dos bancos, é dinheiro tirado na economia. Sem nenhuma das previsões
de que o mercado não ia aceitar a rolar dívida se concretizar, sem explosão inflacionária, sem explosão da taxa de juros. Nada daquilo que eles falavam que aconteceria se o Brasil perdesse o controle fiscal aconteceu. E isso chocou, porque uma pergunta óbvia que todo mundo fez naquele momento é: de onde vai virar o dinheiro para o auxílio emergencial se as receitas despencaram? Como que o Estado vai arrumar dinheiro? Será que o setor privado vai emprestar? Ora, o setor privado, se ele tivesse capacidade de emprestar dinheiro para o Estado e financiar esses gastos, por que logo o Estado que estaria dando grana para os caras não quebrarem? O que aconteceu foi o inverso, é o Estado salvando eles. Então não faz sentido nenhum supor que essa grana veio ou da tributação ou do setor privado. Porque se o setor privado tivesse dinheiro, eles puxariam os cabelos e sairiam voando. Não precisariam do Estado. O que você está dizendo, em outras palavras, é que o Estado imprimiu dinheiro, como se diria antigamente. Exatamente. Mais do que isso, eu estou dizendo que o Estado, e essa vai ser a conclusão que vai parecer radical da teoria monetária moderna, só que é só uma descrição contábil. O Estado, toda vez que gasta, imprime dinheiro ou emite dinheiro. É uma definição contábil muito interessante. E é só depois que esse dinheiro que o Estado cria volta para ele via tributos, ou seja, é destruído. Os tributos destroem esse dinheiro criado, reduzem a renda criada pelos gastos. O gasto cria renda para o setor privado e o tributo reduz a renda do setor privado. E via enxugamento com títulos públicos, seja no mercado primário pelo Tesouro, seja no mercado secundário pelo Banco Central. E o que não é nem tributo e nem emissão de título é o que a gente chama de variação da base monetária. Ou seja, aqui tem muita gente que pensa o seguinte, que tem três... O pensamento convencional interpretou a MMT de forma muito equivocada, porque muita gente pensou o seguinte: olha, tem três formas de financiar o Estado. Ou você tributa, ou você emite títulos, ou você emite moeda. A MMT seria a terceira forma. Não, não é isso. O que a MMT está falando é que primeiro você gasta emitindo moeda e depois isso vai acabar em tributo ou título, e o que não for tributo nem título é a variação da base monetária. É que a MMT está invertendo a relação aí de causalidade. E se está invertendo a relação de causalidade, ela está acabando com a restrição orçamentária, que é bem interessante. Então, o limite para os gastos, quem emite a sua moeda, não pode ser a obtenção, a capacidade de obter essa moeda, que você cria toda vez que gasta. As limitações para os gastos públicos em moeda doméstica está dada pela disponibilidade de bens e serviços à venda nessa moeda. É claro que se eu preciso comprar coisas que estão à venda em outras moedas, em dólar, obviamente eu não vou conseguir emitir moeda para importar alguma coisa. Eu preciso ter um estoque ou ter dólares para fazer esse tipo de compra. A mesma coisa que, só para ficar claro isso, parece até meio caricatural, é obviamente que um país que não tem petróleo não pode emitir moeda e fazer o petróleo brotar no chão. Que a gente está falando é que, dado uma economia capitalista que opera, no geral, longe do pleno emprego, com capacidade ociosa, especialmente em crises, muito longe da plena utilização da sua capacidade produtiva, o Estado tem a capacidade fiscal, dado pelo fato que ele é o emissor soberano de moeda, de mobilizar essa capacidade produtiva que estaria ociosa se não fosse ele intervindo diretamente na economia. Então, diferente da economia convencional, que de maneira, eu estou resumindo bastante, que de maneira um pouco caricatural pretende supor que quando o Estado realiza algum gasto, ele está tomando dinheiro do setor privado. O Estado, quando ele realiza um gasto, ele está colocando dinheiro na mão do setor privado. Vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente fala que o auxílio emergencial custou 5% do PIB, muita gente pensa assim: tinha um PIB dado, e aí o governo pegou 5% desse PIB e gastou. Não, não é isso. Quando o governo injetou 300 bi na economia, ele criou 5% a mais, pelo menos, de crescimento da renda do produto, e o PIB cresceu 5% no mínimo. Na verdade, cresceu mais, porque tem um efeito multiplicador. Então, cresceu 8%, 9% a mais do que cresceria por conta dessa injeção de grana na economia. Então, a gente está invertendo as relações causais. Primeiro, te gasto para produto,
E segundo, a relação causal da restrição orçamentária. Essa, eu não sei se todos os economistas pós-keynesianos concordam com a MMT, mas a MMT inverte essa relação causal. Primeiro o Estado gasta e depois isso vai acabar com o tributo. No caso, esses gastos impediram que a queda do produto brasileiro fosse maior do que foi, né? Bom lembrar que o governo federal era contra o auxílio emergencial, depois queria R$200, o Congresso que aprovou de 600, e foi isso que impediu um tombo ainda muito maior da nossa economia, né? Bom, desde 2015 o Brasil vem sofrendo uma depressão, né? Uma profunda crise. O produto caiu enormemente em 15 e 16, depois vem patinando e não recuperou ainda os níveis de 2014. E com a pandemia só caiu mais. Dentro do arcabouço da MMT, o que você acha que deveria ser feito para superar a crise brasileira em termos fiscais? Você acha que um programa de garantia de empregos no atual contexto seria recomendável para a economia brasileira? E, por fim, na sua opinião, pessoal, claro, para onde você acha que deveria ir a taxa de juros? Essa última pergunta aí é complicada, mas eu vou começar pela primeira, que é fácil. Bom, o principal problema do Brasil hoje é fome e miséria em meio a uma pandemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a política de transferência direta de renda. Isso a gente já tem todo o arcabouço institucional montado, é muito simples, tá? Então, a gente tem uma experiência maravilhosa, que é o Bolsa Família, e a gente poderia alargar um pouquinho o Bolsa Família, ampliando critérios de elegibilidade e valores, tá? Basicamente, o que o auxílio emergencial fez. A gente conseguiu montar um auxílio emergencial muito rápido, porque a gente já tinha uma experiência prévia com o Bolsa Família. Então, a gente tinha um cadastro único montado, enfim, a gente conseguiu muita agilidade para fazer isso. Então, a gente precisa, emergencialmente, a gente precisa de algo mais ágil. E a coisa mais ágil que tem para gerar renda e demanda da economia é transferência direta de renda. Então, nesse primeiro momento, eu focaria em alterações nos critérios de elegibilidade, ampliar a massa de pessoas abrangidas pelo Bolsa Família e ampliação dos valores. Seria a coisa mais emergencial. Outras políticas de transferência direta de renda também devem ser aperfeiçoadas. Por exemplo, o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, por exemplo, pago aos idosos que têm 65 anos e que não puderam contribuir, é um benefício assistencial, ele tem uma fila enorme hoje. Isso daí é inadmissível no meio de uma crise. Então, temos que dar mais eficiência às políticas de transferência direta de renda, e são coisas muito simples de se fazer. Você tirar 1 milhão de pessoas da fila de um BPC, eu não sei qual é o número exato agora da fila, é rápido, e isso daí injeta muita grana, especialmente nas famílias muito pobres, né? Isso aí seria o emergencial. Segundo passo seria destravar, agora indo um pouquinho mais para o médio prazo, carteiras de investimentos já pré-formatadas e abandonadas desde antes de 2015. Então tem que recuperá-las. E colocar os bancos públicos para trabalhar. Tá? A gente tem um setor privado não financeiro muito fragilizado e precisa dos bancos públicos puxando esse setor privado que não tem condições nenhuma de retomar suas atividades, dado o momento do ciclo econômico. Mas as políticas de transferência de renda são importantes, diretas? São. As políticas de investimento público são importantes? São. Isso consegue gerar emprego para todo mundo? Não. Nem nos momentos de alto nível de emprego, a gente conseguiu absorver toda a população que gostaria de trabalhar. Tá? Programas de garantia de emprego, eles conseguem puxar todo mundo para esse ciclo. Eles conseguem também, e tem uma coisa também que aconteceu na pandemia. Qual foi o empregador de última instância da pandemia? Foi o cara pegar uma bicicleta e entregar comida no iFood. Esse foi o nosso empregador de última instância. O Uber não é mais empregador de última instância porque a gasolina subiu muito, o cara não consegue mais dirigir e ter lucro. Então o Uber deixou de ser. Agora é só a bicicleta entregando o iFood. Sem nenhum tipo de direito trabalhista, tá? Sem nenhum tipo de... Não tem proteção de nenhuma ordem, o cara não tem um seguro de vida. Se ele for atropelado no meio do trânsito, o cara tá na correria ali para conseguir fazer o máximo de entregas no mínimo de tempo possível. O cara não tem nenhuma garantia. Ele tá detonando a sua saúde física e mental para ganhar um salário abaixo do mínimo. Então, esse cara poderia estar trabalhando, construindo coisas socialmente úteis, né?
Poderia estar no seu bairro, ajudando na escola do bairro, fazendo uma reforma, melhorando as condições de moradia, saneamento básico, apoio à saúde, um monte de serviços, isso garantido com um salário mínimo. O empregador de última instância, ele estabelece 2 pisos. Um piso de direitos, tá? Isso é importantíssimo numa era de uberização. Então, ele estabelece direitos trabalhistas mínimos, que as outras empresas têm que vir atrás, senão os caras não vão trabalhar para elas. Então, isso é importantíssimo, dada a uberização da economia atual. Estabelece um piso salarial de fato. Estabelece salário mínimo de fato. Então, isso seria importante, mas a elaboração de um programa do tipo, ela demora. Você tem que formatar todo um arcabouço institucional, que a gente ainda não tem, e isso leva tempo. Não seria a coisa mais emergencial agora. Lembrando aí, quem nos ouve, que quem tiver mais interesse em aprofundar sobre a questão do Programa de Garantia de Empregos, a gente tem um artigo no site do Monitor, do Caio Vilela, que é um dos coordenadores, inclusive, da rede MMT Brasil. Quem tiver mais interesse, dá uma olhada lá no site. A segunda pergunta é sobre taxa de juros, né? Eu acho que, aqui é uma opinião muito pessoal, tá? Não estou falando pelo MMT. No Brasil, a gente tem um país periférico. Em algum momento dessa entrevista eu já falei que o Estado é quem determina a taxa básica de juros da sua economia. Ele coloca essa taxa de juros onde quiser? Coloca. Isso tem consequências macroeconômicas? Tem. Então, uma coisa que fica claro para o ouvinte, quando a gente fala que a taxa de juros é exógena, ou seja, o Estado é que determina, não é o mercado, a gente não está falando que isso não tenha consequências macroeconômicas. Exogeneidade é diferente de ausência de interdependências macro. Muita gente confunde os termos e acaba criticando o MMT indevidamente. Uma taxa de juros real extremamente baixa pode gerar pressões cambiais contraproducentes. Tá? Se o câmbio desvaloriza muito, ele reduz fortemente o poder de compra da população. É mais do que... Não é um problema só da inflação, é mudança de preços relativos. Enquanto os preços do que o trabalhador consome estão aumentando, tudo que contém importado está aumentando, os salários estão estagnados e a inflação fica no meio termo, ou seja, você tem uma alteração nos preços relativos, tá? E essa alteração, se você deixar o câmbio desvalorizar muito, com uma taxa de juros muito baixa, ela se torna contraproducente. E como é que a gente sabe se a taxa de juros está tendendo a valorizar ou desvalorizar o câmbio? Se a gente fosse pensar numa regrinha muito básica, tá, de formação cambial, a gente poderia pensar que o câmbio ele depende de 3 fatorzinhos. Primeiro é o diferencial de juros entre a nossa taxa e a taxa do país de moeda de reserva internacional, a taxa de juros dos Estados Unidos. Esse diferencial é importante para a gente saber o quanto que a gente está atraindo de capital. O risco país, mas veja só, esse risco país pode ser EMB, CDS, esse risco país emitido em moeda forte. Tá? É um risco emitido em moeda forte que no Brasil está historicamente baixo ainda. Tá? Então, é um risco país emitido em moedas fortes, não é um risco fiscal como convencionalmente é apresentado. Tá? E outra, as expectativas sobre a desvalorização cambial. Tem esse piso. Se você coloca a taxa de juros abaixo desse piso, você está forçando um processo de desvalorização cambial. Se você coloca acima, você está forçando um processo de valorização cambial. A gente ficou com uma taxa de juros muito baixa por muito tempo, no início da pandemia e no decorrer. Isso jogou a taxa de câmbio muito para o alto e gerou um encarecimento dos produtos mais básicos que a população consome, especialmente por políticas ruins também de preços executadas desde o governo Temer, né? Que saiu indexando tudo ao câmbio. E depois, o Banco Central fez o oposto. Deixou o câmbio subir muito e agora está correndo desesperadamente atrás do prejuízo, jogando a taxa de juros muito acima do que deveria estar. Então, se a gente tivesse subindo lentamente e acompanhando esse piso que eu falei, hoje a gente não precisaria estar dando porrada para cima na taxa de juros loucamente. O Banco Central é um biruta de aeroporto, extremamente baixa, depois começou a subir alopradamente para cima. Taxa de juros muito alta é ruim, taxa de juros muito baixa também pode ser ruim. Então a gente tem que pensar na taxa de juros de acordo com suas funcionalidades, sem definições prévias muito baixa é sempre bom, muito alto é sempre ruim. Isso não funciona bem, ainda mais levando em consideração as características de um país periférico, tá?
como o Brasil. A crítica que a MMT mais sofre é que a gente não entende que a gente não tem a moeda de reserva internacional. Esses críticos pedem taxa de juros zero, pelo amor de Deus. Os mesmos críticos falam que a MMT não entende isso, pede taxa de juros zero. Não dá para ter uma taxa de juros negativa em um país igual ao Brasil sem uma pressão cambial muito contraproducente para o poder de compra da população. Visite o site do monitor do Novo Debate Econômico. O endereço é novodebateeconômico.org.br. No nosso site você vai encontrar um blog de artigos de autoria de especialistas convidados sobre os temas que nós tratamos, podcasts, lives e um glossário com os principais termos da economia, do meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial. Visite também as nossas páginas e perfis nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Davi Decache, que discutiu com a gente hoje esse assunto super interessante e importante da teoria monetária moderna. Agradecer também a participação do Luciano Alencar e do André Madruga, o responsável pela parte técnica nos nossos podcasts. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de debater um tema tão importante. E como mensagem final, gostaria de dizer para o ouvinte que o país não está quebrado. O que está acontecendo hoje são políticas fiscais deliberadas para destruir os nossos serviços públicos em prol da ampla mercantilização da nossa economia, da saúde, da educação, para garantir lucros privados, e nós temos que denunciar esse tipo de estratégia levada à frente pelo Congresso atual e pelo Executivo. Muito obrigado aí pelo convite e acessem o site mmtbrasil.com para mais informações sobre o tema. Boa noite, boa tarde ou bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Davi, pela participação. Falou, João. Falou, André. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio.